Então vamos dar início à nova audiência. Já temos aqui os representantes da Valormed, a doutora Marta Santos e o doutor Luís Figueiredo. Temos também aqui presentes os seus deputados do PS, Joana Bento e Joana Lima, o seu deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda, a sua deputada Alma Rivera, do PCP, a sua deputada Cristina Rodrigues, do PAN e o seu deputado Paulo Leitão, do PSD. Vocês, portanto, já receberam informação, portanto, têm 10, 12 minutos para fazer a vossa apresentação, depois os seus deputados colocarão algumas questões e depois terão no final mais 10 minutos para responder às questões. Está bem? Ok. Eu sou o doutor que... a doutora Marta Santos, faz favor. Eu não tomo muito tempo, apenas agradecer à audiência. O meu nome é Marta Santos, estou em representação da gerência da Valormed e é nessa qualidade que aqui acompanho o Dr. Luís Figueiredo, que é o diretor-geral da Valormed e que fará a apresentação. Apenas agradecer à audiência e, em nome da gerência, passar a palavra ao Dr. Luís Figueiredo. Faz favor. Muito obrigado. Muito bom dia, mais uma vez. Eu vou distribuir... Eu não sabia quantos, mas de qualquer maneira vou distribuir alguns dossiês que preparamos com a apresentação que vou fazer, às tantas por cada grupo, por cada partido que está aqui em representação. E, de facto, também reiterar os agradecimentos da doutora Marta por nos terem recebido. Tudo isto é suscitado por uma resolução que nós tivemos conhecimento que em 2017 o PAN fez relativamente a esta temática dos resíduos de medicamentos e que posteriormente, em 2019, em julho, foi novamente suscitado nesta comissão. E, de facto, impunha-se que a Valormed viesse aqui, enfim, pelo menos dar-se a conhecer melhor e dar a conhecer o trabalho que desenvolve, a evolução que esta fileira específica de resíduos tem tido ao longo dos seus 20 anos de existência e, no fundo, também, e isso é que é o mais importante, também para nós, é o que é que nós pretendemos para o futuro, num momento em que as questões ambientais estão na ordem do dia, estão em cima das nossas cabeças, como uma responsabilidade que todos devemos assumir. Pois a Valormed, como dizia há pouco, foi criada há 20 anos, é uma fileira específica para este tipo de resíduos. Na altura, a indústria farmacêutica, preocupada com as questões, portanto, já há 20 anos, preocupada com as questões ambientais relacionadas com o destino a dar aos produtos que produzia, criou a Valormed. Foi uma iniciativa da indústria a que de imediato se associaram os distribuidores, portanto, a distribuição e o retalho, nestes casos, as farmácias. As associações que existiam na altura foram, no fundo, promotoras desta sociedade. É uma sociedade sem fins lucrativos e, de facto, no imediato, o objetivo era, de facto, menorizar o efeito do medicamento no ambiente. Os objetivos da Valormed são muito claros, estão aí num dos slides, ou numa das folhas de um slide que eu apresento. Portanto, no fundo, foi transmitir a responsabilidade e a preocupação do setor em relação aos resíduos de medicamentos. Isto, os resíduos de medicamentos de consumo doméstico, obviamente aquele que é gerado nos domicílios dos cidadãos, a sensibilização para a não acumulação desses resíduos nos domicílios e minimizar o seu impacto e, portanto, acima de tudo também evitar a automedicação indevida, porque nós sabemos que quando temos medicamentos em casa temos todos tendência a sermos um bocadinho de médicos quando temos alguma doença e, portanto, vamos à nossa farmácia doméstica procurar o medicamento que lá está para ver se nos cura a doença que nós estamos a sofrer. A Valormed é uma referência a nível mundial. Infelizmente, há uma diretiva comunitária que obriga os países da União Europeia a criarem os seus próprios sistemas de gestão de resíduos. Infelizmente, isso existe em 4 países do espaço europeu. Portugal, Espanha, França e também na Hungria. Portanto, nós podemos dizer que somos uma referência a nível mundial.
Fazemos parte de uma rede ibero-americana, juntamente com o México e a Colômbia, neste caso, do lado das Américas, e com a Espanha fazemos parte de uma rede ibero-americana, onde de facto nos preocupamos e estamos a suscitar, junto principalmente das autoridades de saúde e ambientais de cada um dos países do espaço ibero-americano, a criarem estes sistemas de gestão. Nós integramos esta instituição há 3 ou 4 anos e até este ano posso adiantar que vamos ter aqui a Assembleia Geral, todos os anos fazemos a Assembleia Geral rotativa e vamos ter aqui uma Assembleia Geral exatamente para suscitar e promover a criação em cada um dos países de uma entidade gestora responsável por esta fileira de resíduos. Isto, de facto, é um problema mundial e, portanto, há que tratar desta forma. Envolvemos também, no caso, a EAMI, que é a rede das autoridades de saúde dos medicamentos ibero-americana. Há 2 anos estivemos aqui a fazer a apresentação em Lisboa, que foi aqui o seu encontro bianual, que é de 2 em 2 anos, bienal. E, portanto, foi uma oportunidade também para, junto dessas autoridades, suscitarmos essa criação destas entidades gestoras. Neste momento, a ValorMed é uma sociedade que integra, para além daquelas que foram as fundadoras do sistema, uma outra associação que existe, que é a ADIF, a Associação dos Distribuidores Farmacêuticos, e está também em vias de integrar as restantes associações representativas, mais representativas, do setor retalhista, que é a Associação das Farmácias de Portugal, e dos medicamentos genéricos Apogen. Portanto, no fundo, ficamos com o setor da cadeia do medicamento integrado na ValorMed, um espaço, um fórum de diálogo e de partilha para que, de facto, possamos influenciar os cidadãos a devolverem os seus resíduos de medicamentos. No passado mês de outubro, tivemos uma boa notícia na sequência de um pedido de alargamento que fizemos ao Ministério do Ambiente para que também pudéssemos ir às parafarmácias. Estamos, de facto, já com algumas parafarmácias aderentes, é um processo que demora algum tempo, temos que fazer novos contratos, tudo isto está na nossa licença e, portanto, temos que a cumprir, mas, de facto, estamos em conversações e já temos, efetivamente, aderentes do setor das parafarmácias para que possamos dar aos cidadãos a oportunidade de ter mais pontos de recolha, ou pontos de entrega, para que possamos recolher os resíduos. Nós temos um sistema circular de recolha, de facto, os distribuidores farmacêuticos, e isto tem uma poupança significativa em termos de emissões de CO2, porque os distribuidores que entregam os medicamentos com aquilo que as farmácias e as parafarmácias, a partir de agora, posso dizer assim, necessitam para vender aos seus utentes, aos seus clientes, fazem a entrega dos consumíveis ValorMed e recolhem os contentores cheios que os cidadãos, obviamente, após os cidadãos terem entregue os resíduos de medicamentos. Portanto, isto de facto é uma economia circular, é um movimento circular que evita, portanto, a deposição ou o consumo excessivo e adicional de CO2 decorrente da contratação de um transporte dedicado. A indústria farmacêutica são os financiadores da ValorMed, é com base no pagamento de um ecovalor por cada embalagem colocada no mercado, as empresas farmacêuticas pagam 0,00512, sempre, portanto, meio cêntimo e 12 qualquer coisa, não sei qual é a unidade, à ValorMed, que, no fundo, suporta os custos associados aos custos administrativos e os custos de operação que estão associados a todo o trabalho que a ValorMed realiza. Portanto, os distribuidores farmacêuticos, está no acordo parasocial que foi celebrado há 20 anos, os distribuidores farmacêuticos, em face da utilização ou da cedência do seu espaço, das suas unidades logísticas e do trabalho que têm de recolha e de armazenamento, recebem uma parte que é o valor de contrapartida de transporte, que tem a ver, que pode ir até 15% anualmente dos proveitos financeiros da ValorMed. As farmácias,
as farmácias, as parafarmácias a partir de agora e os centros de recepção veterinária, eu não disse, mas de facto a Valormed é a única entidade a nível mundial, não há muitas, infelizmente, como viram naquele mapa que eu apresentei, mas também faz a recolha dos medicamentos veterinários nas explorações pecuárias. Representa cerca de 6% da totalidade dos resíduos recolhidos, é um valor muito pequeno, mas de facto somos uma entidade que também o faz, o que é bom e que tem vindo a crescer, aliás, também como tem acontecido no subsistema das farmácias comunitárias e das parafarmácias. Portanto, eles assumem a responsabilidade pelos pontos de recolha, portanto, de uma forma gratuita, de responsabilidade social, e aqui é de louvar, de facto, esta atitude da farmácia e da parafarmácia nesta atitude. Depois tinha aqui alguns dados do número de recolhas desde 2009 que fazemos a reciclagem dos materiais de embalagem que decorrem da separação e classificação dos resíduos que temos no nosso centro de triagem e, portanto, isto tem-nos permitido também enviar para reciclagem materiais que, se assim não fossem, ou iam para a incineração ou iam para aterro, como diz o próprio projeto de resolução do PAN, e muito bem, portanto, tudo isto pode ser ultrapassado. Estes dados estão aí, eu não me vou deter sobre eles, apenas para falar um pouco do futuro, daquilo que são os projetos da Valormed. De facto, nós temos agora a responsabilidade de, em 5 anos, até ao final deste ano, apresentar um novo caderno de encargos para a renovação da nova licença, obviamente que o vamos fazer. Temos também, em vias de admissão as novas, mais 2 associações representativas do setor, eu disse há pouco, a Apogene e a Associação das Farmácias de Portugal. Queremos promover um envolvimento efetivo das entidades de saúde. De facto, notamos que há muito mais ambiente na Valormed do que saúde, e acho que devíamos envolver aqui DGS, ou Infarmed, a DGAV, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, até porque nós necessitamos muitas vezes de dados que não conseguimos recolher e que, se houver este envolvimento por parte destas entidades, provavelmente será mais fácil a eles termos acesso. Temos também em vias de criação um sistema para a recolha de material cortoperforante. De facto, é um problema imenso, não só para nós, Valormed, porque as pessoas mais ou menos responsáveis julgam que a Valormed faz esse serviço e, portanto, entregam material cortoperforante, agulhas, seringas, que muitas vezes causam acidentes de trabalho que, obviamente, são preocupantes para para as empresas que têm o trabalhador e para o próprio trabalhador. E, portanto, infelizmente, isso acontece durante o ano e queremos evitar. Por isso, queremos criar uma fileira específica para a recolha destes. E, finalmente, até 2030 temos um objetivo que é atingir os 40% de recolhas em relação ao potencial de unidades colocadas no mercado. E é isto, muito obrigado. Eu julgo que ultrapassei em 30 segundos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Agora passaria a palavra aos seus deputados e começaria pela deputada do PS, Joana Bento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer o vosso pedido e a vinda até este grupo de trabalho e saudar os números que aqui estão apresentados, de facto, neste percurso que saiu da sociedade civil, que de facto não podem merecer outra afirmação senão os nossos parabéns pelos dados que aqui estão e, de facto, pela referência mundial que a Valormed é. Em relação às entidades que o Sr. Presidente aqui referiu como potenciadores daquilo que são os parceiros da Valormed, e há pouco falou da questão do setor da saúde, eu queria perguntar-lhe qual é que era a sua opinião em relação a fazer esse alargamento ao terceiro setor, ao setor social, porque eles também, em termos de medicamento e utilização de embalagens medicamentosas, também gastam imenso e poderiam ser parceiros no aumento destes números. Não sei qual é que é a vossa percepção em relação a essa matéria e gostaríamos de saber. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Paulo Leitão. Muito obrigado, Sra. Coordenadora.
Eu começaria por cumprimentar e saudar, elogiar a disponibilidade de terem solicitado esta audiência a Valor Med. Não tendo muito para perguntar, até porque iria, na pergunta que foi feita anteriormente, colocava-vos esta questão que eu fiquei sem elogiar a apresentação, mas ficou aqui. O que é que, ponho-vos a questão de outra forma, o que é que nós, deputados da Assembleia da República, naquilo que são os desafios do setor e os vossos desafios da Valor Med, em que é que nós, os partidos políticos, podem ser úteis, ou melhor, resumindo, quais é que são os desafios que vocês nos colocam para que possamos ajudar nesta longa caminhada que a Valor Med já tem e neste alargamento de âmbito que foi aqui suscitado anteriormente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, agradecer a exposição que aqui nos fizeram. O setor dos resíduos é um enorme problema no país, temos incumprido praticamente todas as metas e estamos a piorar em relação às metas em vez de estarmos a melhorar. A questão dos resíduos relativos a medicamentos, pela sua particularidade, obviamente, devem ser tratados de forma diferente. O Bloco de Esquerda, obviamente, gostaria de uma arquitetura diferente, pública, no tratamento do setor dos resíduos. Ainda assim, valorizamos o trabalho que a Valor Med faz e possa fazer para melhorar isso. E aquilo que nós gostaríamos de perguntar é que medidas é que consideram que quer o Parlamento, quer a indústria podem tomar para que as embalagens passem a ser de outro tipo de materiais, que possam ser mais pequenos também, mais recicláveis, e também que tipo de iniciativas poderão ser tomadas para que possa haver uma venda mais desagregada de medicamentos ou uma venda mais de tamanhos mais consentâneos ao uso das pessoas. Eu que estão a perceber, já perceberam a pergunta. Portanto, seriam estas as duas perguntas que tinha para vós e desejar um bom trabalho e que possam contribuir para que no setor dos resíduos dos medicamentos possamos ter umas melhorias de eficiência, menos resíduos para aterro e menos embalagens também a existir. Obrigado, Sr. Deputado. Agora passaria a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Obrigada. Desejar-vos um bom dia, agradecer a vossa presença. Antes de mais, antecipava um pedido de desculpas porque provavelmente algumas das perguntas que vos estamos a fazer já estão aqui incluídas, mas aproveitamos tê-los aqui em presença para vos colocar algumas questões. E dizer-vos que nos congratulamos claramente com uma maior abrangência do âmbito da ação, nomeadamente às parafarmácias, mas também aquilo que é um exemplo, que é o facto de também desenvolverem trabalho com os medicamentos veterinários, que é algo que é pioneiro, pelo menos nas congéneres europeias. E, portanto, aquilo que vos perguntava, tendo noção que provavelmente as respostas aqui estão, é qual é o universo de resíduos de embalagens que não são captados, ou seja, que não se consegue hoje captar por este fluxo. E relativamente às embalagens e relativamente aos medicamentos. Pronto. Também teríamos curiosidade em perceber o que é que acontece hoje com os, ia dizer injetáveis, mas é os cortoperfurantes. Tendo em conta que hoje isso ainda não está abrangido, não é? E, portanto, é algo que talvez se pudesse, se estão a procurar conter. O que é que hoje acontece com esses resíduos? Também, já agora aproveitava para vos perguntar como é que ações de sensibilização desenvolvem, como é que desenvolvem, tendo em conta que é um âmbito muito alargado de ação. Estamos a falar de ambiente hospitalar ou médico, não é? Mas estamos a falar também de pecuária, não é? Estamos a falar de meio comercial também. Ou seja, de que forma é que têm conseguido avançar, e a tendência tem sido de uma recolha cada vez maior, por isso de certeza que terão aqui bons exemplos para nos fornecer. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Olá, muito bom dia. Quero agradecer a vossa presença e por terem tomado a iniciativa de vir a esta comissão para partilhar connosco algum do vosso saber. Eu queria vos colocar algumas questões muito concretas. Uma delas tem a ver com as questões da sensibilização, começando por um assunto que estava aqui a ser falado. Se vocês, para além das ações de sensibilização, identificam mais alguma forma de estimular esta entrega por parte das pessoas que têm as embalagens de medicamentos e os medicamentos. Por outro lado, também mencionou a recomendação do PAN, que foi aqui aprovada por unanimidade e que recomendava ao Governo que desenvolvesse ações de sensibilização junto dos cidadãos, promovendo a entrega nas farmácias dos resíduos de embalagens e restos de medicamentos adquiridos. Se de facto tiveram conhecimento de ações de sensibilização promovidas neste âmbito pelo Governo e se notaram algum aumento na entrega dos medicamentos. Queria-lhes perguntar ainda, de acordo com a informação divulgada pela Zero em 2016, os cidadãos portugueses entregaram a diminuta parcela de 12% dos resíduos de embalagens e restos de medicamentos adquiridos. Gostava de lhes perguntar se confirmam estes valores e quais é que são os valores mais recentes, visto que estes são dados de 2016. Ainda, quais os principais problemas a resolver no setor, ou seja, que vocês identificam, para uma maior recuperação dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso e também para o aumento da taxa de reciclagem destas embalagens? Só, obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Agora terão cerca até 10 minutos para dar resposta aos deputados. Obrigado. Sr. faz favor. Muito obrigado. As questões, todas elas vão de encontro àquilo que são as nossas preocupações e também a nossa vinda aqui serve exatamente para explicar um pouco do que é que... Eu vou tentar, que são várias as questões, mas estão muito interligadas entre si e peço desculpa, não vou responder a cada um pessoalmente, até porque 10 minutos provavelmente serão curtos para... Há aqui uma questão importantíssima que nós temos e que muita gente desconhece. A Valor Med faz a recolha, e é isso que diz na nossa licença, sempre disse na nossa licença, os resíduos de medicamentos gerados em casa dos cidadãos, portanto, nos seus domicílios. O que significa que a ida a um lar, a um centro de saúde, etc., etc., não nos é permitido. Até porque, repare, tudo isso obrigaria a um custo adicional que teria que ser suportado pela indústria farmacêutica para que pudessem fazer a recolha nesses pontos de recolha. Portanto, nós temos 2.900 pontos de recolha, estimamos que este ano, até ao final deste ano, tínhamos 3.300 por força da adesão de 400 para farmácias, mas se entrarmos pela rede social, eu peço desculpa agora não... Setor social, exato, peço desculpa, nós iríamos multiplicar este valor por muito, por 2, por 3, e seria praticamente incomportável à Valor Med fazer essa recolha. Portanto, isto obrigaria a que o ecovalor que é pago pela indústria farmacêutica tivesse que, obviamente, sofrer um aumento significativo. E também não é isso que se pretende, porque, de facto, o que interessa é... temos conhecimento de farmácias que elas próprias, na sua área geográfica, colocam contentores Valor Med em lares, em institutos ou casas de assistência social, até pela tipologia de resíduos que depois nós recebemos e que muitas vezes vêm misturadas com fraldas, etc., etc. E vou ficar por aqui. Portanto, há que ter algum cuidado nisto, até porque a nossa licença, e eu posso dizê-lo aqui, infelizmente, a Agência Portuguesa do Ambiente limitou o âmbito dos produtos abrangidos a medicamentos, uso humano e uso veterinário. Tirando daqui, e se tiverem o cuidado de ir ao nosso site, está lá a nossa anterior licença, nós tínhamos a dermocosmética, os suplementos alimentares, a puericultura, etc., 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 que deixaram de estar. Aliás, isso causou uma grande confusão na altura da emissão desta licença de 2015, porque as próprias farmácias diziam, então, mas nós agora podemos receber suplementos, porque as pessoas normalmente vão à farmácia e veem-na como um espaço de saúde. Já não é farmácia. Hoje uma farmácia não é uma farmácia, é um espaço de saúde, onde eu vendo tudo e mais alguma coisa. Não é? E, portanto,
Eu comprei na farmácia, eu devolvo à farmácia. Nós até tínhamos uma máxima que dizíamos, tudo que comprou na farmácia, devolvo à farmácia. Fazia sentido, fazia sentido. Portanto, temos que ter aqui algum cuidado e, acima de tudo, haver um diálogo connosco, porque nós conhecemos o tipo de resíduos que recebo, todos os anos fazemos caracterizações aos resíduos e, portanto, sabemos o que é que está ali. Por isso é que sabemos, por exemplo, que uma parte significativa dos nossos resíduos, cerca de 3%, são material cortoperforante. E daí a nossa preocupação. Bom, o que é que a Assembleia da República, os partidos podem fazer? De facto é não deixar cair este tema. O tema, eu até fui um representante da gerência da Associação Nacional de Farmácias que recebeu o projeto de resolução do PAN e me o enviou, e foi a partir daqui que, em conjunto com a gerência, resolvemos, de facto, vir aqui falar um pouco de nós. De não deixar cair este tema. Este é um tema importantíssimo, é um tema de saúde pública, é um tema ambiental, mas é também um tema de saúde pública. E, portanto, o objetivo é, de facto, e o nosso objetivo vir aqui é não deixem cair, por favor, este tema. Tragam-no à vossa agenda para que, de facto, até o próprio Estado também se envolva. Não podemos deixar só nas farmácias ou nas parafarmácias a responsabilidade de ensinarem os cidadãos que medicamentos só na farmácia ou na parafarmácia. Nós temos neste momento, aliás, no penúltimo ou antepenúltimo slide, temos a imagem da nossa nova campanha. Apesar da licença nos dizer que nós temos que obrigatoriamente gastar 5% dos nossos proveitos financeiros em ações de publicidade, nós todos os anos ultrapassamos esse número vezes 5. Nós, o ano passado, foram quase 30%. Este ano ainda não fizemos as contas, mas anda por volta dos 27%. Portanto, nós gastamos muito dinheiro com ações de publicidade. Onde é que as direcionamos? Por exemplo, nas farmácias. E vão-me dizer, e eu acredito, e até sou farmacêutico, a minha formação de base é farmacêutico, as farmácias trabalham muito pouco a valor médio. É verdade. Hoje já se nota, e estes números são prova disso, esta evolução, prova que efetivamente há mais farmácias a trabalhar. Mas ainda há muito pouca farmácia e nós enviamos até circulares a dizer, por favor, os vossos colaboradores, ensinem os vossos colaboradores, no final de cada venda, o que é que vai fazer esse resíduo? Devolvam aqui porque existe a valor médio que trata do resíduo. E esta atitude proativa, com certeza que tem dado algum fruto, mas necessita de ser cultivada para que, de facto, nós consigamos atingir a nossa meta dos 40% até 2030. Portanto, precisamos, de facto, da ajuda dos partidos e da Assembleia da República, dos seus representantes, para que possamos, de facto, não deixar cair este assunto. É um tema importantíssimo e que importa, portanto, valorizar. Em relação às embalagens, a promoção junto da indústria do sistema unidose, essas são questões que, à valor médio, não dizem respeito. Isto são temas que, Infarmed, é que terá que, em conjunto com a indústria, de facto, enfim, promover o diálogo necessário para que a questão da unidose, que há muitos anos já não se fala, mas que de facto está em banho-maria. Julgo que vai ser muito difícil, até porque hoje o Infarmed, não está aqui ninguém do Infarmed, mas se tivesse confirmado, o Infarmed manda muito pouco naquilo que é a aprovação dos produtos farmacêuticos que são comercializados em Portugal. O mandar é, obviamente, entre aspas. Portanto, tudo está na EMEA e, portanto, hoje, com o registro centralizado de produtos, estas questões são muitas vezes, passam um bocadinho ao lado do Infarmed, ainda que, obviamente, o Infarmed tem uma palavra final sobre a decisão. Posso também adiantar que nós, o ano passado, promovemos um estudo muito interessante, terei todo o gosto em enviá-lo, sobre a avaliação do ciclo de vida das embalagens e do ecodesign das embalagens de medicamentos. E apresentamos esse estudo em dezembro à indústria farmacêutica, aos nossos aderentes, para promover, junto dessas empresas, a redução do tamanho das embalagens, a utilização de material reciclável, com estudos comparativos. Eu vou mandar ao setor o sumário executivo desse estudo, que de facto prova aqui a nossa preocupação que temos com esta questão da redução das embalagens e da utilização de materiais mais amigos do ambiente. De
Faço notar também que aqui há uma questão de cada vez que uma empresa, junto do Infarmed, coloca uma alteração à sua embalagem, tem que fazer um pedido que demora X tempo e que tem que pagar X euros para que isso possa acontecer. E, portanto, todas estas questões têm que ser vistas em conjunto e não isoladamente. São, obviamente, preocupações que nós temos discutido ao longo dos 20 anos, eu estou na Valor Med há 7, mas de facto têm sido discutidas ao longo deste tempo para que de facto se ponha. Por isso é que nós necessitamos não só e eu dizia, comecei por aqui, não só da parte ambiental, mas também de saúde, envolver-se com esta questão dos resíduos do medicamento, que no fundo a recolha do resíduo fecha o ciclo do medicamento de uma forma devida. Porque é que não se consegue captar? O que é que eu tenho aqui? Sim. Bom, nós, como dizia, nós fazemos as caracterizações e verificamos que há uma parte significativa. Nós recebemos, aliás, os nossos folhetos dizem o que deve colocar e o que é que não deve colocar. Nós recebemos radiografias, nós recebemos pilhas, nós recebemos os aparelhos elétricos e eletrónicos. As pessoas muitas vezes desconhecem. E os cortoperfurantes, de facto, são um problema grande por razões de saúde pública, não é? Por isso, aí a necessidade de criar um fluxo específico para este, que possa ser nas farmácias. Mais uma vez digo que é na farmácia que isso deve acontecer, porque as pessoas associam ali o espaço de saúde, compraram ali os seus produtos e, portanto, é lá que devem devolver. O que é que acontece aos injetáveis e aos cortoperfurantes neste momento? Pois a maior parte vai para o lixo comum. E não só na Valor Med temos problemas com picadas, acidentes de trabalho, mas também qualquer sistema intermunicipal de resíduos tem esse problema, porque eu falo com muita gente e, portanto, E depois isto também altera a qualidade do resíduo e muitas vezes os recicladores não os aceitam porque estão lá material cortoperfurante ou de atividade biológica e, portanto, por isso simplesmente não recebe. As ações nós todos os anos desenvolvemos inúmeras ações de sensibilização. As farmácias são importantíssimas, são as farmácias que muitas vezes nós facultamos vídeos, material promocional, e são as próprias farmácias na sua área geográfica que vão às escolas, aos lares, a ensinar o que é a Valor Med, e portanto temos aqui um trabalho conjunto com as farmácias e portanto valorizamos muito isso. E, neste momento, se forem ao nosso site, e vamos também aí nos outdoors, na TV, na rádio, vamos lançar uma nova campanha de sensibilização. Infelizmente, precisamos dos cidadãos. Se os cidadãos não participarem no nosso projeto, de facto, os nossos números não aumentam para os valores que estão, pelo menos, estipulados na nossa licença. Os dados da Zero estão corretos. No último slide estão aqui a evolução e provam efetivamente que os 8,2% que está referido no projeto de resolução em 2017 está correto. Eu acrescentei aqui os de 2017, 18 e 19. Portanto, se quiserem depois tomar nota disso, façam favor. Dados das recolhas. Portanto, estão aqui os dados das recolhas. Como... O que é que eu pus aqui? Pronto. Eu não sei se ficou algum esclarecimento por dar, assim, de uma penada. Muito obrigado. Obrigada. Nós assim concluímos esta audiência à Valor Med e, em nome da questão da audiência, agradecer a vossa presença e os vossos contributos e ficamos ao dispor. Muito obrigado. Eu então vou enviar ao Sr. depois o sumário extremando o sumário executivo. Muito bem. Muito obrigado pela atenção. Nossos cumprimentos.